todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a mais um momento de prece do Lar Fabiano de Cristo. Sintam-se acolhidos, envolvidos, amparados, fortalecidos por esta espiritualidade obreira do nosso mestre, do nosso guia e modelo, Jesus. A prece de hoje refere-se ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Item 9 a 11. Não vos afadigueis pela posse do ouro. E a passagem evangélica é do sermão para os 12 discípulos. Missão dos 12, mais especificamente. É quando Jesus convoca os 12 discípulos e, ao enviá-los, prescreve-lhes como devem proceder durante essa caminhada, aonde eles vão levar a boa nova. Entre as prescrições, não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Naquela época, não era estranha essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com o costume patriarcal do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas os viajantes na época eram raros. Nos povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos costumes. Nos tempos antigos, somente se conservavam em países longínquos, onde não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, seria diferente. Já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam sentido moral muito profundo. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir também os egoístas dos caridosos. Por isso, foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar, como retribuir. Porquanto, se são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, Jesus pede para que entre a multidão, que encontrarem entre aqueles que passarem
né, por eles e os abrigarem, que eles então consigam identificar através da caridade os que já estão mais adiantados, né, mais preparados também para receber a boa nova. E aos que não quiserem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhe impusessem, que se usassem de violência ou de constrangimento para os converterem? Não, né? Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade, né? E quando ele diz para que sacudam então o pó dos pés, é justamente para não conservar nenhuma mágoa ou qualquer detrito, né, na base das vidas deles, para que eles perseverassem, né, e continuassem o caminho, a jornada deles, sem nada que pudesse atrapalhá-los, né, a sua espiritualidade. O mesmo, então, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, né? Aqui a gente não, por mais que a gente se preocupe com as pessoas que a gente ama, mas que a gente também tenha essa tolerância, essa paciência, que a gente possa entender sem mágoa, né? Que cada um está no seu tempo evolutivo, na sua caminhada, e que nós não podemos também violentá-los, né? Violentar suas consciências, não podemos forçar, né, a deixar suas crenças, né, a fim de adotar a nossa. Então, não anatemizar os que não pensam como vós. Aconselhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. É verdade que estamos vivendo momentos muito difíceis, os ânimos se alteram, as preocupações se acumulam, né? Está realmente sendo desafiador passar pelo que estamos passando hoje de forma coletiva, mas que a gente possa voltar as nossas energias para os tesouros imperecíveis e fazer esta caminhada sempre junto com Cristo, também nós conservando essas prescrições que ele fez aos seus apóstolos. E André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 37, Tranquilidade, nos diz: comece o dia na luz da oração. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Trabalhe com alegria. Faça o bem quanto possa. Valorize os minutos. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Estime a simplicidade. Perdoe sem condições. Use a gentileza, mas de modo especial, dentro da própria casa. Em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Então, queridos irmãos, que esta reflexão chegue aos nossos corações, entre em nossos lares, em nossa vivência, e que a gente possa, com paciência, com concórdia, com prudência, ir desenvolvendo essas virtudes
no nosso dia a dia, no nosso ser, no nosso fazer, sempre acompanhados do nosso Mestre Jesus e principalmente pensando na essência da mensagem de hoje. Confiar na divina providência. Que a paz do Mestre esteja conosco, que assim seja.